Volume 1. Capítulo 10. Assassino sanguinário. Renshen estava se escondendo na colina de pedra, quando a criatura de linhagem sagrada avançou em sua direção. Quando ele decidiu recuar, ele viu o Filho do Céu atirar na criatura de linhagem sagrada. A raiva surgiu e Renshen correu pela colina de pedra, enquanto invocava a lança crescente de bronze. Ele lançou a lança no monstro e atingiu no peito ferido, matando a criatura moribunda. Assassino sanguinário, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta de linhagem sagrada do assassino sanguinário foi obtida. Coma a carne do assassino sanguinário para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. A voz soando na sua cabeça lhe trouxe uma intensa alegria. Ele acabou de ganhar outra alma de besta de linhagem sagrada. Sua sorte era muito boa para acreditar. No entanto, Renshen não teve tempo de comemorar. O corpo do assassino sanguinário era muito grande para ele levar, mas o que ele poderia pegar era o machado gigante e dourado. As criaturas no santuário de Deus podiam produzir certos tesouros por meios especiais. As pessoas chamavam esses tesouros de equipamento. Embora os equipamentos fossem como itens sólidos e não pudessem ser invocados como almas de besta, eles tinham desempenhos tão bons quanto as almas de bestas, se fossem produzidos por criaturas avançados. O assassino sanguinário era inigualável ao segurar o machado dourado, e o machado poderia facilmente derrotar armas de alma de bestas comuns e montarias de almas de besta, por isso provou ser um excelente equipamento de linhagem sagrada. O objetivo de Renshen era obter o machado dourado, e a alma de besta do assassino sanguinário era um saque completamente inesperado. Ao ver Renshen correndo na montanha com o machado dourado, todos ficaram atordoados. Filho da puta, filho do céu, rugiu furiosamente ao perceber o que aconteceu. Com um GNU preto invocado como sua montaria, ele cavalgou loucamente na direção de Renshen. Atrás dele, sua gangue toda avançou com suas próprias montarias para perseguir Renshen, rugindo e repreendendo. Renshen não esperava que o machado dourado fosse tão pesado. Com 8 pontos de gene sagrado, ele já era muito mais forte do que antes, mas ele mal conseguia andar com o machado, sem mencionar correr. O assassino sanguinário fazia isso parecer tão leve. Como eu poderia fugir com uma arma tão pesada? Renshen olhou para trás e já podia ver o Filho do Céu e sua gangue a apenas 800 metros dele. Embora fosse muito pesado de transportar, Renshen nunca abandonaria um excelente equipamento de linhagem sagrada. De repente, ele pensou em sua alma de besta recém-adquirida do assassino sanguinário, olhou para ela e se animou subitamente. Tipo de alma de besta do assassino sanguinário de linhagem sagrada, metamorfose. Sem pensar, Renshen invocou a alma de besta do assassino sanguinário e uma sombra majestosa galopou, parecendo um monstro, apenas faltando o machado gigante. A alma de besta correu para Renshen e se integrou instantaneamente com ele. Seu corpo se transformou em um assassino sanguinário e a armadura do besouro preto mudou de forma em conformidade, ainda cobrindo completamente o corpo de Renshen com a forma do assassino sanguinário. Afinal, a armadura de alma de besta do animal não era tão rígida quanto as feitas pelos homens e podia mudar de acordo com a forma do corpo. Depois da metamorfose, Renshen sentiu-se tão enérgico que o machado dourado não era nada para ele. Correndo com 4 cascos, ele também se tornou incrivelmente rápido. Renshen subiu a montanha a toda velocidade e desapareceu, deixando o grupo comendo poeira. Todos ficaram sem palavras, pois tudo aconteceu tão rápido. Muitos sorriram de forma irônica quando viram Filho do Céu e os outros que ainda perseguiam Renshen. Merda! Quem era aquele cara? Ele tem alguma doença mental. E que saque! Além do machado dourado, ele ganhou uma alma de besta de linhagem sagrada. Você pode imaginar o quanto vale isso? Você acha que pode comprar uma alma de besta de linhagem sagrada com dinheiro? Haha, o Filho do Céu deve estar muito puto. Uma alma de besta de linhagem sagrada. Seria dele, mas foi roubada. A flecha que ele usou parecia uma alma de besta de linhagem sagrada. E o que ele conseguiu em troca desse investimento? LOL. Eu temo que o Filho do Céu vai ficar puto.
Não esperava que tivesse uma alma de besta de linhagem sagrada. Como aquele cara é sortudo. Ele nunca poderia ter matado o monstro sozinho. E uma dúzia de criaturas de linhagem sagrada nem sequer pode render uma única alma de besta. E acabou com ele ganhando tudo com o último ataque. Quem era esse cara de fato? Existe tal pessoa no abrigo blindado de aço. Eu ouvi alguém chamar de boneca, mas não tenho certeza. Boneca. Nome interessante. Depois de menos de uma hora, o Filho do Céu retornou de forma sombria com sua gangue, mas as pessoas já sabiam que era impossível encontrá-lo nas trilhas sinuosas da montanha. Filho do Céu questionou imediatamente Su Xiaoqiao quando ele voltou. Sua exclamação, dólar, foi um erro. Su Xiaoqiao não teve escolha senão contar tudo sobre como ele conheceu Ren Sen, o que não foi muito útil, pois tudo o que ele tinha era um nome, dólar. Filho do Céu não acreditou completamente nele, mas não pôde fazer nada, pois Su Xiaoqiao estava na gangue de Qin Xuan. Ele liderou amargamente sua gangue de volta ao abrigo blindado de aço e confinou o abrigo, jurando encontrar dólar e cortar em pedaços. A maioria das pessoas não aprendeu o nome dólar, enquanto, boneca, ficou popular. Por um momento, Filho do Céu, a criatura de linhagem sagrada e a alma de besta de linhagem sagrada tornaram-se os tópicos mais populares no abrigo blindado de aço. Volume 1. Capítulo 11. Quem é o dólar? Ren Sen estava cavando um poço no pé da montanha, planejando enterrar o gigante machado dourado lá. Embora ele tenha escapado da caçada do Filho do Céu por meio da metamorfose no assassino sanguinário, houve um limite de quanto tempo ele poderia se metamorfosear. Como um dos mais poderosos tipos de alma de besta, as almas de besta de metamorfose podem conceder diretamente mudanças significativas para um corpo humano, o que pode ser insuportável para aqueles com genes fracos. Quanto mais forte fosse a criatura, que alguém quisesse se metamorfosear, mais pontos de gene e mais corpo eram necessários. Em geral, para as almas de besta primitiva, o número de minutos que o corpo poderia suportar a metamorfose era igual ao número de pontos de gene primitivos obtidos. Além disso, um ponto de gene mutante podia suportar 10 minutos de metamorfose com almas de bestas primitivas, e, por sua vez, 10 pontos de gene primitivo podiam suportar 1 minuto de metamorfose de almas de bestas mutantes. Agora que Ren Sen tinha 8 pontos de gene sagrado, o que poderia durar 8 minutos de metamorfose do assassino sanguinário. Até mesmo contando os genes comuns, primitivos e mutantes, que ele tinha obtido ao todo, ele podia metamorfosear por menos de 10 minutos. Era o suficiente para escapar, mas se ele lutasse contra um grupo de pessoas, ele só poderia matar 1 ou 2 antes de seu tempo acabar. Ninguém podia ver uma alma de besta de linhagem sagrada se não fosse convocada, mas o machado dourado não podia ficar invisível. A pessoa que ele ofendeu, sobretudo, era o Filho do Céu, como também acompanha, e o machado devia ter sido o ganho mútuo das 3 gangues. Por isso, Ren Sen deixou todos putos e só pôde enterrar o machado naquele local por enquanto. Se eu pudesse vender o machado gigante e dourado, ele deveria valer facilmente, pelo menos, 2 milhões. Ren Sen ainda ficou animado depois de enterrar o machado. Um equipamento de linhagem sagrada não era tão valioso como uma alma de besta de linhagem sagrada, mas ainda era quase inestimável. Se ele pudesse vender, 2 milhões seriam uma pequena quantia. Quanto à alma de besta de linhagem sagrada, Ren Sen nem sequer pensou em vender. Esse foi o alicerce de sua sobrevivência e sucesso no Santuário de Deus, e seria como matar o ganso, que coloca ovos de ouro, se ele fosse vender. Ao retornar para o abrigo blindado de aço, ele viu Lu Tianyang protegendo o portão com os outros. Todos os que tentaram entrar no abrigo foram interrogados. Você pode até mesmo ver quais almas de besta eu tenho. Ren Sen não tinha medo, porque ele já tinha enterrado o machado dourado. Um jovem no portão o deteve e queria fazer uma busca no corpo dele, enquanto Lu Tianyang dizia: por que perder tempo com essa ralé? Como é possível que ele seja o dólar? Cai fora. O jovem empurrou Ren Sen e se virou para fazer buscas em outras pessoas. Ren Sen olhou para Lu Tianyang com uma careta e entrou no abrigo.
Todos na rua estavam falando sobre o que aconteceu na encosta do pôr do sol. Ao ouvir que as pessoas o chamavam de boneca, Heisen pensou: merda, Sushielkiel. Quem te disse para me chamar de boneca? Ele ficou feliz em saber que o filho do céu ficou furioso e voltou para o seu quarto. Em outro quarto, Sushielkiel ficou na frente de Qin Xuan, que estava quase em lágrimas. Xuan, você precisa acreditar em mim. Eu lhe contei tudo o que sei. Eu realmente não conheço o dólar, mas só o vi uma vez no Vale Zéfiro e comprei alguns louva-a-Deus velozes dele, que eu dei aos meus irmãos como um presente. Apenas pergunte se você não acredita em mim. Eles até me ajudaram a levar os louva-a-Deus velozes de volta ao vale. Eu não estou te culpando. Eu só quero que você entre em contato com o dólar, diga-lhe que estou disposta a comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento, além de pagar o quanto ele quiser, Qin Xuan disse calmamente. Mas eu não sei nem mesmo onde ele mora, Sushielkiel disse com tristeza. Então vá buscá-lo. Não deixe ninguém saber sobre isso e o busque secretamente. Se você completar a tarefa, eu lhe recompensarei. Qin Xuan mostrou a saída depois que deu a ordem, não esperando pela resposta dele. Depois que ele saiu, Qin Xuan franziu a testa. Quem poderia ser o dólar? Ele é alguém da gangue do cara do punho. Ou até mesmo foi tudo orquestrado pelo filho do céu. Se ele estiver sozinho mesmo, eu posso trazê-lo ao meu lado. Se eu não puder, também seria bom comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento. Quase ao mesmo tempo, Cara do Punho enviou seus homens para procurarem por dólar em segredo, tentando comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento. Embora fosse uma ação conjunta, o único que sofreu perda foi o Filho do Céu. Se não fosse pela sua flecha de vespa de linhagem sagrada, o assassino sanguinário teria fugido e não teria nada para Qin Xuan e Cara do Punho. Agora, eles podiam compartilhar um pouco de carne do assassino sanguinário, então eles se deram bem. No entanto, o Filho do Céu perdeu uma montaria de alma de besta mutante e uma flecha de vespa de linhagem sagrada, enquanto sua alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento foram roubados. Qualquer um, em seu lugar, teria ficado exasperado. Todo o abrigo blindado de aço estava procurando por dólar, mas ninguém o ligou ao esquisito do cu. O Filho do Céu também colocou um preço pela cabeça dele, e até mesmo se ofereceu para pagar uma recompensa por qualquer informação substancial. O preço era tão bom que até mesmo Heisen queria se oferecer para a recompensa. Carne da besta de escama verde primitiva foi comida. Um ponto de gene primitivo foi obtido. Heisen agachou-se na moita a observar uma lagoa profunda perto dele, enquanto mastigava a carne de besta de escama verde. Até este ponto, ele tinha ganho 91 pontos de gene comum, 26 pontos de gene primitivo, 0 ponto de gene mutante e 8 pontos de gene sagrado. A besta de dentes de cobre ainda estava evoluindo lentamente, então Heisen só pôde sair para caçar algumas criaturas primitivas, na esperança de ganhar mais pontos de gene primitivo. Como a armadura do besouro preto chamaria muita atenção, ele só pôde entrar nas montanhas, onde ninguém ia, temendo que o Filho do Céu soubesse onde ele estava. Felizmente, o santuário de Deus era tão vasto, que existiam muitos lugares, onde os humanos nunca tinham pisado, então era muito fácil para Heisen desaparecer. Enquanto olhava para a lagoa profunda, Heisen ouviu uma voz distante de um homem e ficou tenso imediatamente. Volume 1. Capítulo 12. Quem é a escória? Logo, Heisen viu um jovem com roupas esfarrapadas caminhando para o lago. Ele estava coberto de cortes e feridas por toda a parte e parecia muito cansado. Amigo, há crocodilos de dentes de ferro no lago. Heisen saiu dos arbustos e gritou de longe. Ele quis alertar o jovem, mas também temeu que ele pudesse alertar os crocodilos que queria caçar. O jovem parecia muito cansado e gravemente ferido. Se ele bebesse a água do lago sem saber que os crocodilos estavam lá, poderia ter sido morto pelos crocodilos de dentes de ferro escondidos debaixo d'água. O jovem viu Heisen e ficou estático. O que é esse lugar? E como faço para chegar ao abrigo de glória? Ele perguntou olhando para Heisen.
Abrigo de glória. Hensen hesitou ao olhar estranhamente para o jovem. Estamos nas montanhas Teques ao norte do abrigo blindado de aço, e eu não sei onde fica o abrigo de glória que você mencionou. Cheguei tão longe que agora estou no território de outro abrigo, o jovem murmurou para si mesmo, então, olhou para Hensen e disse com um tom quase de comando: leve-me ao abrigo. Hensen franziu a testa, pois o tom do jovem não foi muito educado. Ele disse calmamente: você vai para o sul a partir daqui. Se você não andar muito devagar, pode chegar ao abrigo antes de escurecer. Eu preciso caçar, então não posso te acompanhar. Hensen estava se preparando para voltar para a grama, não esperando que o jovem o atingisse subitamente nas costas. Ao perder o equilíbrio e cair no chão, Hensen bateu a cabeça numa pedra e começou a sangrar. O que você está fazendo? Hensen cobriu sua ferida e se levantou, olhando para o jovem. Tudo o que eu quero é obediência, não baboseiras. Leve-me ao abrigo. O jovem olhou friamente para Hensen. Vai se fuder. Hensen invocou sua lança crescente de bronze e o espetou. Habilidades inferiores e básicas de lança ensinadas na educação obrigatória e integrada. Apesar de minhas almas de bestas terem sido todas destruídas no caminho até aqui, uma escória como você não pode se comparar a mim. O jovem olhou com desprezo para Hensen, levantou uma palma e esbofeteou na lança de Hensenador. As mãos do jovem não pareciam como as mãos de um homem, mas sim como se fossem esculpidas por um pedaço inteiro de jade branco, emitindo um brilho incrível. Estalo. A lança de alma de besta foi partida ao meio pela palma tão facilmente como uma faca de aço cortando a madeira. Arte de hipergene, com apenas metade da lança em sua mão, Hensen ficou chocado. A ciência e a tecnologia não eram úteis no santuário de Deus, mas as artes marciais antigas desempenhavam inesperadamente um papel importante. Com todos os pontos de gene obtidos, humanos eram capazes de realizar algumas artes marciais lendárias e antigas no mundo real. No entanto, não era o famoso QI, mas sim o poder dos genes, que fortificavam as artes marciais antigas. Então, quanto mais pontos de gene alguém tivesse, mais efetivas seriam as artes marciais antigas. As pesquisas mostraram que as artes marciais antigas podiam estimular e exibir o poder dos genes, oferecendo um poder extraordinário para a humanidade. Um novo tipo de artes marciais foi desenvolvido chamado de artes de hipergene. As artes de hipergene estavam profundamente enraizadas nas artes marciais antigas, cheias de mistérios, que não podiam ser explicados pela ciência. Seus métodos de práticas foram monopolizados principalmente pela classe alta. Quanto mais avançadas fossem as artes de hipergene, menos acessíveis eram. Para aqueles que se graduaram em uma escola pública de educação integrada e obrigatória como Hensen, as artes de hipergene nunca eram uma opção. Somente as escolas avançadas ensinariam as artes de hipergene básicas. Se o processo de ganhar pontos de gene fosse comparado ao convertimento de lama em aço, então as artes de hipergene podiam decidir se o aço seria feito como facas, armas ou simplesmente deixado como um pedaço de metal. Adquirir genes para evoluir o corpo era apenas adquirir o material, enquanto as artes de hipergene ensinavam a usar eficientemente o material. Você sabe muito para uma escória como você. O jovem olhou indiferentemente para Hensenador. Esta é a sua última chance. Leve-me ou morra. Mais uma vez, ergueu a palma como Jade, como se ele fosse um executor prestes a cumprir o seu dever. Se Hensen não cumprisse, ele cortaria a cabeça. Vai se danar. Hensen invocou a armadura do besouro preto e se cobriu, chutando o jovem com uma varredura de perna. Você pediu por isso. O rosto do jovem escureceu, sua palma como Jade cortou em direção à perna de Hensen. Tinir. A perna de Hensen foi golpeada e recuada, e tinha uma marca branca na armadura dourada. O jovem também foi forçado a dar passos para trás pelo chute de Hensen. Surpreso, ele olhou gananciosamente para a armadura de Hensen. Não foi destruída pela minha pele de Jade. Deve ser uma armadura de alma de besta de linhagem sagrada então. Uma escória como você tendo algo tão bom é apenas como um presente enviado dos céus. Entregue sua armadura e eu pouparei sua vida.
Hensen virou-se e lançou outro chute de raiva. O jovem agarrou a perna de Hensen e contorceu para baixo e caiu com força nas suas costas com um joelho. Hensen soltou um grito, sentindo a sua coluna prestes a quebrar. Escória é sempre escória, mesmo com uma alma de besta de linhagem sagrada. Shui Longyan atingiu continuamente Hensen na parte de trás da cabeça, batendo a sua cabeça em uma rocha. Ele gritou com ferocidade: entregue a alma de besta de linhagem sagrada. Não é útil para uma escória como você. Idiota, o sangue de Hensen estava fervendo. De repente, ele ergueu a cabeça e golpeou a cabeça de Shui Longyan com seu capacete. Sangue jorrou do nariz de Shui Longyan. Ele cobriu o nariz e recuou. Hensen recuperou a liberdade e invocou imediatamente o assassino sanguinário. No momento em que ele se metamorfoseou na figura monstruosa, ele se atirou em Shui Longyan. Shui Longyan continuou cortando Hensen, enquanto Hensen ignorava todos os ataques de suas mãos resistentes e o segurava fortemente, com a cabeça em forma de vaca batendo na cabeça dele. Quem é a escória? Quem é a porra da escória agora? Hensen atingiu furiosamente a cabeça de Shui Longyan várias vezes.